Se liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções. Oi, eu sou a Márcia Mantovani da CPFL Soluções e quero te convidar para participar de mais um episódio do nosso podcast, o Se Liga. Hoje vamos te explicar o que é a abertura do mercado livre de energia e alguns estudos que já estão sendo feitos para a revisão deste modelo que a gente vive hoje. Esse tema é muito importante porque vai mudar a forma como você e eu consumimos energia elétrica, tanto aí na sua casa como na minha e nas empresas que a gente trabalha também. Pode parecer complicado, mas hoje a gente vai te mostrar de uma forma simples e eu tenho certeza que você vai entender e aprender muito aqui com a gente. Então, se prepare que o programa está cheio de energia. Antes de começar esse papo, segue o nosso podcast para você receber uma notificação sempre que um episódio novo entrar no ar. Vai lá e procura Se Liga, com o C mudo, não esquece. Agora sim, vamos conhecer os nossos convidados de hoje, começando por Bernardo Sixu, vice-presidente de Estratégia e Comunicação da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, a Abracel. Oi, Bernardo, seja muito bem-vindo. Oi, Márcia, bom dia. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a CPFL Soluções, nosso associado, pelo convite para participar desse podcast. É um prazer para falar desse tema que é entusiasmante e é uma das nossas principais bandeiras e que a gente espera que avance rapidamente no Brasil. Muito obrigado. Obrigada a você, Bernardo. A gente vai ter muito tempo aqui para falar sobre isso, né? Bom, do outro lado aqui da mesa, eu quero convidar Fabiana Decilo Carvalho, minha colega de CPFL Soluções. Ela é nossa gerente de planejamento e regulação de mercado e está aqui para complementar aqui o nosso papo, né? Trazendo todo o seu conhecimento também sobre o assunto. Bem-vinda, Fabi. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e todos os nossos ouvintes. É muito bacana essa coisa do conteúdo assíncrono, né? Eu tenho consumido cada vez mais podcasts e é muito bom estar aqui novamente com vocês, compartilhando conhecimento e falando sobre a minha paixão, que é o setor elétrico, e ainda mais com esse nosso convidado de honra, o Bernardo. Novamente, muito obrigada por estar aqui conosco. Falando de um tema que a gente discute junto já há uns bons anos, né? Tô animada. Eu também, tô super animada. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom, muito bom. E aí, vamos começar então, né? Porque a gente tem que tocar aqui. Só vou dar um refresh aqui para vocês de algumas coisas que a gente já fez aqui no nosso podcast, né? Então, lá atrás, a gente teve um 5º episódio que a gente falou bastante sobre o Mercado Livre, o que era, né? Como que as empresas poderiam participar. Inclusive, assim, recomendo fortemente, tá? Quem não viu, vai lá buscar, porque super complementa aqui a nossa visão, né? Essa visão do que a gente vai falar hoje. E a gente vai trazer de novo esse tema, mas para dar uma aprofundada no assunto, até porque a gente está vivendo realmente um momento de mudança, né, com algumas possibilidades aí, né, de engajamento, de abertura, de novos players participando, novos agentes entrando. Então, a gente está, assim, realmente no momento de revisão desse modelo de mercado livre, que é como a gente chama aqui no setor, né? A ideia aqui é a gente realmente trazer esse contexto, né? E aí, para a gente começar esse papo, eu vou dar uma direcionadinha aqui só para a gente não se perder, tá? Então, Fabi, se você puder começar explicando resumidamente, só para dar uma lembradinha aí o que é o Mercado Livre, para quem não ouviu, ter um gostinho aí e saber também como a gente, por onde começar nessa história toda. Vamos lá, Má. A gente vai dar uma refrescada no tema, até para a gente aquecer os motores aqui. Então, o mercado livre de energia, ele é basicamente, né, um ambiente de compra e venda de energia, em que o principal benefício que a gente identifica, né, nesse ambiente é a liberdade de escolha
para que esses consumidores possam negociar livremente essa energia elétrica. E aí, seja essa negociação feita direto com o gerador ou com o comercializador. Além disso, há uma flexibilidade nessa negociação, né? Dos montantes, prazos, de modo que os preços se tornem mais ou menos competitivos, né? A depender da negociação feitas, se comparados ao mercado regulado, a depender do momento. Então, atualmente, esse mercado livre ele está dividido para atender duas categorias, digamos, de consumidores do grupo A, que são os livres e os especiais. O consumidor livre é aquele que possui uma demanda contratada mínima de 1.000 kW e o especial precisa ter uma demanda contratada mínima ali com a distribuidora de 500 kW. É possível somar duas ou mais unidades consumidoras para atingir esse patamar mínimo de demanda. E a gente falou bastante disso no nosso episódio 5. Então, reforçando aí o que a Má comentou, se os nossos ouvintes ainda não estiverem tão familiarizados com o tema, vale a pena dar um pause nesse episódio, ouvir o 5 e depois voltar para a gente aprofundar um pouco mais sobre o tema. Perfeito, Fá. Muito obrigada aí por esse resumo rapidinho, né? Mas super necessário para a gente poder seguir e entrar de fato no tema aqui do nosso episódio, que é olhando um pouco mais para o futuro, né? Dada aí todas as mudanças que a gente falou. E aí, nesse sentido, Bernardo, eu queria que você trouxesse para a gente qual que é o momento, né? O que é essa famosa abertura do mercado que a gente tem falado aí? Explica para a gente o que significa tudo isso, para onde a gente vai, como que vai acontecer. Márcia, acho que a Fabi resumiu bem. É a possibilidade de que a gente possa escolher o nosso próprio fornecedor de energia elétrica. Hoje, nós, consumidores residenciais, nas nossas casas, nós recebemos uma fatura, né, que ela vem da distribuidora, aonde uma das componentes principais é a energia elétrica. E a energia elétrica, hoje, existem no Brasil 400 comercializadores e somando com os geradores, nós passamos de 2.000 agentes que poderiam vender nas nossas casas para que a gente consiga escolher a melhor condição, o melhor prazo, a melhor fonte, aquilo que nos atende. Então, o Mercado Livre, a abertura do mercado é possibilitar com que os consumidores eles possam fazer a sua escolha, eles possam optar de quem comprar, assim como nós fazemos com qualquer outro produto, assim como nós fazemos quando vamos a um supermercado e escolhemos uma marca específica, seja de um shampoo, por exemplo, de um arroz, assim como nós fazemos quando nós vamos abastecer o nosso carro e a gente escolhe o posto que a gente vai. Assim na telefonia. A gente chama de portabilidade da conta de luz justamente porque é o conceito da portabilidade, de eu poder escolher aquele serviço de quem melhor me atende, no propósito que melhor me atende, no tipo de serviço que melhor me atende. Então, é disso que a gente está falando quando é abertura. E aí eu queria também aproveitar, depois que o pessoal ouviu o episódio 5, eles também visitarem o site da Abracel. Nós temos vários também produtos que explicam o Mercado Livre, inclusive uma cartilha sobre o consumidor livre, quem o que ele precisa, e isso que a Fabi falou, em mais detalhes, isso também está lá e pode ajudar a guiar que todos nós consigamos, primeiro, defender essa causa para que depois a gente possa escolher o nosso próprio fornecedor. Perfeito, ótima dica, Bernardo, muito obrigada por compartilhar. E quando a gente fala de abertura do mercado, parece um sonho, né? Bom demais para ser verdade. Mas aí eu queria reforçar que é verdade, né? Vai acontecer em algum momento. Alguns consumidores já podem ter acesso a esse Mercado Livre, né? Aqui a ideia é que isso seja expandido para todo mundo, até a gente aqui em casa, nas nossas casas. Então, eu também tô levantando essa bandeira, viu, Bernardo? Conta comigo aqui que o que a gente puder fazer também, a gente está super envolvido com o tema e acredita bastante. E falando em bom demais para ser verdade, será que tem uma data que isso pode acontecer? Fabi,
Eu sei que você está acompanhando aí a regulação e ali a gente onde a gente tem, né, todas as diretrizes e as discussões mais técnicas acabam acontecendo. Como que está rolando aí nesse âmbito essa discussão sobre quando e o como? Bom, hoje a gente tem uma regulamentação, né, do Ministério de Minas e Energia, que é a Portaria 465 de 2019, e ela estabelece já um escalonamento de redução desses requisitos mínimos de carga para a entrada no Mercado Livre até o ano de 2023, para cargas até 500 kW. Essa portaria também trouxe, né, com ela uma determinação de que até janeiro de 2022, janeiro passado, né, próximo, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a ANEEL, a nossa agência reguladora, elas deveriam apresentar um estudo para que a gente entendesse, enquanto mercado, de que forma que o mercado poderia abrir totalmente esses requisitos mínimos, né? Para que a gente tivesse toda essa abertura total a partir de 2024. Então, isso aconteceu. Esse estudo foi publicado pela ANEEL em 31 de janeiro deste ano, 2022, e encaminhado ao Ministério de Minas e Energia para consolidação. Então, a gente pode falar que a flexibilização das barreiras de entrada para o Mercado Livre, ela se refere à redução desses limites mínimos de carga, né, para a contratação da energia no Mercado Livre. Porém, essa possibilidade ainda depende dessa finalização da análise de estudo que a ANEEL e a CCE apresentaram no final de janeiro. E elas compõem as medidas regulatórias mínimas necessárias para permitir que essa abertura aconteça a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, nesse momento, a gente está aguardando o Ministério de Minas e Energia publicar uma consulta pública trazendo essa proposta. Em paralelo a isso, temos também 2 projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que trazem com eles o tema de abertura de mercado. São os projetos de lei 414 de 2021 e o 1917 de 2015. Ambos os projetos, na redação atual, eles prevêem a abertura total do mercado livre de energia, do mercado de energia, em até 42 meses após a publicação da lei. O governo acabou de apresentar, né, no início do ano, na sua agenda legislativa, o projeto de lei 414 como um projeto prioritário na agenda do governo deste ano. Então, especialmente o projeto 414, ele está mais quente, digamos assim. O relator dele, o ministro Fernando Coelho Bezerra, apresentou o seu relatório preliminar um pouquinho antes do Carnaval, na sexta-feira antes do Carnaval, e é nesse momento que a gente está vivendo aí todas essas discussões, porque estamos com 2 discussões em paralelo e com grandes expectativas de aprovação de um projeto de lei que vai mudar drasticamente, não só requisitos mínimos de entrada, né, de abertura desse mercado, mas a estrutura do setor elétrico mesmo, como um todo. Não, interessante. Acho que uma coisa importante vocês trazerem aqui, a gente tem a situação de... A gente tem alguns projetos de lei que tem que tramitar na Câmara, né? E a gente sabe que esse ano é um ano de eleição e que ano de eleição, geralmente, algumas coisas saem um pouquinho ali do planejado, né? Estou vendo que vocês estão super aqui otimistas em relação a isso, mas como que vocês estão vendo esses 2 projetos? E aqui, os 2, por favor, se podem trazer suas opiniões, tá? Mas como que vocês estão vendo esses 2 projetos, né, o projeto de lei, o 414 e o 1917, rolando aí, né, nas discussões parlamentares? E o que a gente pode esperar, assim, aí, qual que é a opinião de vocês, né, o sentimento de vocês, se realmente isso vai desenrolar, se a gente vai ter parcialmente, o que vocês estão vendo
em relação a como a coisa está evoluindo? Márcia, a discussão está quente, a expectativa de que isso, de fato, possa avançar nesse primeiro semestre, porque, como você bem apontou, ali depois de junho, julho, o foco parlamentar passa a ser a eleição e, de fato, é mais difícil a aprovação de reformas, mas o que a gente observa nos últimos anos é que nós passamos pela aprovação de várias reformas em setores importantes da nossa economia, especialmente de infraestrutura. Nós tivemos um novo marco para o gás natural, um novo marco para o setor de saneamento e alguns outros setores, e agora chegou a vez do setor elétrico. E a partir do governo federal, levando ele como uma pauta prioritária, isso ganha um protagonismo ainda maior nas discussões no parlamento. E nós temos sentido isso, vivendo aqui em Brasília e indo lá praticamente toda semana, dialogando com os deputados, com os senadores, como isso ganhou um corpo e como a discussão amadureceu. Porque essa discussão de abertura do mercado livre, ela não é desse ano, não é do ano passado, ela vem conosco há mais de 20 anos. Em 95 foi aprovada uma lei que já permitia abrir o mercado a partir de 2003. A ANEEL, na verdade, chegou a abrir em 2000, ali no início dos anos 2000, uma consulta pública em que ela já abriria o mercado. Mas aí houve uma situação, vocês vão se lembrar, de racionamento no Brasil, essa discussão ela esfriou, e depois, com a mudança de governo, essa pauta ela acabou não avançando muito. Mas aí dois movimentos, como bem a Fabi apontou, eles se iniciaram. Tanto um no Poder Executivo, que era muito na linha de você já usar isso que é facultado pela lei, a lei já permite você reduzir os limites e abrir o mercado, como também, em função da inércia do governo, foram apresentados projetos de lei e o legislativo foi avançando nessas discussões. E hoje o que a gente sente é que as discussões estão avançando, estão maduras, os setores foram convergindo e hoje o texto ele está num ponto onde a gente sente que está muito próximo de uma aprovação e a gente pode sim finalmente ter a aprovação desse marco que é essencial, é uma reforma de um modelo que hoje ele já dá sinais de esgotamento e é muito importante que a gente rapidamente vá para um modelo mais moderno que já é aplicado no mundo, aonde o quesito central passa justamente pelo maior protagonismo do consumidor, que o consumidor passe ele ser um agente mais protagonista, que tenha suas vontades respeitadas no setor elétrico. Excelente. Fabi, e o que você tem visto aí em relação a isso? Eu acho que o Bernardo disse tudo, Má. Muito mais do que a liberdade de escolha, né, do consumidor, esse projeto trata de uma reforma estrutural do setor elétrico. Uhum. Mas o protagonista desse projeto é o consumidor. A gente está falando de um consumidor empoderado, a gente está falando de um setor, do setor elétrico num novo momento, num novo patamar. Em que ele é colocado no centro, né? Ele dita as regras, ele tem as informações, ele busca o que ele quer, ele tem as opções de escolha, e o setor elétrico, como um dos setores estruturantes do Brasil, a gente precisa correr atrás para que a regulamentação fique factível e a gente viabilize condições necessárias mínimas para que isso aconteça, né, para o consumidor. Eu estou muito esperançosa, embora a gente tenha trazido essas duas possibilidades, né, essas discussões acontecendo em paralelo, eu entendo que a aprovação do projeto de lei traz segurança, previsibilidade, né, quando está na lei é algo muito mais seguro, né, para um setor estruturante como o setor elétrico. Então, eu quero muito que esse projeto de lei seja aprovado. Ô, Fabi, só um complemento que eu também quero, né? A gente aqui defende muito essa pauta, mas lembrar também que, apesar de movimentos paralelos, né, como você bem apontou, a possibilidade de uma consulta pública, tanto no Ministério de Minas e Energia para discutir isso de maneira infralegal, né, essas reduções por uma portaria, por exemplo, como também a discussão de dois projetos de lei, talvez o
o projeto de lei 414 de 2021 um pouco mais quente, é importante que se diga que executivo e legislativo estão dialogando e estão trabalhando em conjunto também. Esse é um movimento que ele não é só de um ou do outro, ele é um movimento dos dois em prol da abertura, em prol da modernização, e a gente acredita que haverá um protagonismo dos dois, seja no legislativo determinando uma data limite para que esse processo de abertura aconteça, porque lá atrás já existia o legislativo sinalizando, olha, você pode abrir o mercado, e era uma sinalização, mas isso não ocorreu. Então agora ele diz, você tem que abrir o mercado até data tal. E vem o executivo que conhece um pouco melhor a estrutura do setor e ele vai poder tantos contratos, tanta situação dos agentes, e para preservar a sustentabilidade dos negócios e da cadeia do setor elétrico como um todo, ele pode vir faseando essa abertura da forma como ele achar melhor. Então, é isso que acho que está muito em discussão. Então, a gente espera que esses movimentos eles convirjam e a gente consiga, ainda nesse primeiro semestre, ter a aprovação dessa mudança tão importante para todos nós, né? Para a população brasileira. Perfeito. Depois de anos de discussão, acho que a gente está vivendo um momento muito mais maduro, né, de convergência entre os poderes. Parece que sim, eu ia comentar justamente isso, ouvindo vocês falarem aqui, parece que a gente está num momento muito apropriado, onde as discussões, né, por mais longas que tenham sido, aconteceram, e que a gente está convergindo aí para que de fato isso aconteça. Então, isso é bem animador, assim, eu fico bem otimista também que isso vai acontecer, e a gente entende, né, que o setor elétrico é um setor estruturante, todo mundo sabe, essencial, né, e cada vez mais, e que as coisas não podem acontecer de qualquer maneira. Então, isso também eu acho que é muito importante, e eu vejo que o movimento está indo nesse sentido também, né? E pensando nisso aqui, nesse movimento de transformação, de mudança, provavelmente a gente vai ter um momento de transição, né, entre o modelo atual e esse modelo proposto, para que seja realmente acessível a todo mundo. E quais são os desafios que vocês enxergam para essa transição? Porque a gente sabe que não vai ser uma coisa simples, né? Não sei, Fabi, se você puder trazer essa visão para a gente aí, ficaria super bom. Você disse tudo, Má, não é simples. Sendo um setor estruturante, existem desafios atrelados a essa abertura de mercado. Aqui a gente está falando somente de uma das facetas, né, do setor elétrico, em que está mais latente essa discussão. Mas é um setor em elos, né? Em elos da cadeia de valor. Então, uma mudança em um dos elos na cadeia acaba cascateando alterações, impactos, desdobramentos em todos os demais elos dessa cadeia de valor, né? Do setor elétrico. Então, o Brasil hoje ele ainda enfrenta desafios importantes para concretizar essa transição para a abertura integral do mercado livre. É algo que todos nós queremos, mas é importante que a gente defenda uma abertura de forma equilibrada, sustentável, e para que isso aconteça, existem diversas etapas que devem ser consideradas nesse processo, né, de abertura. Existem os tratamentos dos contratos das distribuidoras de energia, com esse processo de migração dos consumidores do ambiente regulado, do ambiente cativo para o ambiente livre, as distribuidoras seguem com os seus contratos que elas celebraram, né, no passado, contratos esses que têm durações diversas, podem ter contratos de 10, 15, 20 anos à frente. As distribuidoras olham seus mercados cativos, projetam, né, seus mercados futuros e fazem essa contratação via leilão. Isso é a regra vigente. A partir do momento que eu abro um mercado, que eu dou a possibilidade para o meu mercado cativo migrar para o mercado livre, ele saindo da minha responsabilidade contratual aqui, né, de fornecimento de energia, eu sigo
com os meus contratos até então celebrados. Então, pode haver uma sobrecontratação dessas distribuidoras. E isso pode ser num montante muito superior à demanda real daqueles consumidores, né, que vão permanecer no ambiente regulado. Então, esse é um tema muito importante que a gente tem que tratar com cuidado, com carinho, para que essa transição, essa migração dos consumidores, a partir do momento em que possa acontecer, aconteça de fato de uma forma sustentável, equilibrada, e que a gente garanta a sustentabilidade de todos os agentes, né, dessa cadeia de valor aí do setor. Esses contratos, eles vão ficar com as distribuidoras, né? E eles são chamados de contratos legados. A gente chama aqui no setor de contratos legados. Então, outros fatores importantes para que essa abertura se dê de forma equilibrada é a necessidade de separação das atividades de distribuição e de comercialização regulada de energia. Hoje, as distribuidoras, elas fazem isso de uma forma unificada. Então, a distribuidora hoje ela é responsável pelo fio, literalmente, né? Pelo fio físico nas ruas e também pelo fornecimento de energia daquele mercado cativo. A partir do momento que a gente dividir essas atividades, esses serviços, fica muito mais claro para a distribuidora a segregação de risco envolvido em cada uma da prestação desses serviços. Então, é algo muito importante também a gente garantir isso. Bom, trouxe apenas 2 exemplos. Quando a gente fala de abertura de mercado, como o Bernardo também já comentou, a gente fala de uma mudança estrutural de setor elétrico, uma reforma de modelo. Esses temas, eles possuem grande necessidade de tratamento, né, para que essa abertura aconteça da forma mais perfeita possível. E até importante dizer, né, me desculpa atravessar aí, Márcia. Mas... Imagina, eu ia jogar uma pergunta para você, mas vai aí. Não, eu ia comentar, né, porque a Fabi trouxe ótimos pontos. É importante a gente notar que a gente já está numa transição há bastante tempo. Como eu falei, essa discussão ela não é de hoje, né? Ela já vem de muitos anos. E ela veio evoluindo. Quando a gente falava de abertura de mercado, que todos sejam livres, uma grande preocupação que sempre existia era: e como é que vai ficar a segurança do abastecimento, né? Como é que fica a segurança do fornecimento de energia elétrica, os investimentos, dado que a gente se acostumou no Brasil, num passado recente, a ter usinas sendo construídas a partir de leilões promovidos pelo governo. Ele promovia um leilão para compra de energia, os geradores se comprometeram, né? Com a venda daquela energia, eles conseguiam comprar, construir suas usinas. Isso caiu. Isso mudou na medida em que o mercado foi evoluindo e hoje o Mercado Livre ele é o carro-chefe da expansão. Então essa foi uma transformação que foi ocorrendo nos últimos anos, muito motivada pelas renováveis, a eólica, a solar, que hoje mais de 80%, 90% vão via Mercado Livre, porque o consumidor, quando ele tem a opção, ele quer a energia mais barata, ele quer a energia renovável, e aqui no Brasil ele consegue juntar os dois, e aí ele foi optando pela energia dessas fontes renováveis, e o Mercado Livre foi sendo ele o motor da expansão da geração no Brasil. Aí chegou um outro momento, né? Uma outra discussão. Ora, mas como é que fica? Só com as renováveis? Será que eu sou capaz de sustentar o setor elétrico? E no momento que tiver uma nuvem, quando tiver, não tiver vento? E aí a gente evoluiu no modelo comercial brasileiro com uma contratação que a gente chama de reserva de capacidade, que nada mais é do que o mercado foi dando o driver da expansão, mas o governo, na hora que ele identificou que ele precisava comprar algumas fontes para manter uma boa composição no Brasil que sustentassem o abastecimento, eu vou comprar via esse novo modelo de reserva de capacidade. E qual que é o grande benefício desse modelo? É que eu não contrato mais legados de energia, como a Fabi falou. Então, eu não fico com uma questão que é legítima e é uma grande preocupação do setor, de que na hora que eu tenha muitas pessoas optando por ir por um modelo que é mais eficiente, oferece preços mais baratos, como é o Mercado Livre, que eu deixe contratos
e eu deixo um sobrecusto nas distribuidoras. E aí entra um ponto que eu queria chamar a atenção. É possível no Brasil a gente fazer uma abertura, e é isso que está sendo discutido, com respeito a esses contratos e de uma forma que essa transição se dê sem nenhum sobrecusto aos consumidores, sejam aqueles que já estão no Mercado Livre, ou sejam aqueles que optem por não ir para o Mercado Livre, porque muita gente vai optar por simplesmente continuar sendo atendido por quem hoje lhes atende. Mas é possível você fazer essa abertura trazendo só os benefícios. Como? Justamente com um cronograma de abertura que respeite esses contratos que hoje estão nas mãos das distribuidoras. E nós temos, nos próximos 3, 4 anos, uma janela de oportunidade única. Porque há um grande montante de contratos que estão vencendo. Eles estão no portfólio das distribuidoras, elas compraram em nome dos consumidores, mas eles estão vencendo. Se bem aproveitada essa janela de oportunidade, nós conseguimos fazer uma abertura que vai ser só em benefício para o Brasil, que vai trazer um modelo mais eficiente sem onerar os demais consumidores. Então, era só esse ponto que eu queria destacar, Márcia. Não, assim, perfeito o seu comentário. Acho que foi extremamente apropriado aqui, Bernardo, porque o setor elétrico ele é meio famoso por essas oscilações, né, da tarifa. Aí cada vez vem uma coisa, então o consumidor fica um pouco assustado quando a gente fala de uma mudança e já fica pensando, no fim eu vou pagar a conta, mas eu acho que essa segurança, né, tanto a segurança energética quanto a segurança do novo modelo que se está sendo proposto nesse momento para trazer para os consumidores a tranquilidade de que realmente isso vai vir para melhorar e beneficiar a todos, é fundamental para também a coisa acontecer de uma forma mais tranquila, mais amena, e que as pessoas enxerguem realmente que isso é algo que vai ajudar, inclusive, a crescer, né, o setor para um caminho que talvez hoje a gente não consiga pelas questões que a gente vive aqui. Mas perfeito, muito obrigada pela consideração, muito obrigada os dois aqui por essa troca maravilhosa. E aí a gente está chegando ao fim do nosso episódio, né? Poxa. Rapidinho, passa rápido, né, Bernardo? Quando a gente começa a aquecer, acabou. Exatamente. Mas para a gente fechar aqui, eu queria trazer para vocês, e aí vou pedir para os dois, né, colocarem a visão aqui de cada um. Se vocês pudessem resumir, né, esse momento do setor, a abertura de mercado, com um ponto principal, um só. Eu sei que é difícil, mas eu sei que vocês conseguem. Qual seria? Qual que é o ponto assim crucial para que isso aconteça e dê certo? Vamos lá. Começa. Bom, eu acho que é muito difícil de resumir em um ponto, mas na minha visão, o ponto principal da abertura de mercado, de toda essa reforma, essa revolução que a gente está vivendo, é o protagonismo, né? É uma mudança de chave, uma mudança de estrutura, de mindset, de colocar o consumidor como protagonista de escolha dessa estrutura tão robusta que é o setor elétrico. E para que esse protagonismo aconteça, para que o consumidor passe a ser protagonista nesse sistema, né, que a gente vive, de modo a garantir os benefícios atrelados a esse protagonismo, a essa liberdade de escolha, é importante que a gente faça isso de uma forma sustentável, que isso aconteça de forma escalonada, com um cronograma bem definido, assim como o Bernardo acabou de comentar. Se isso for feito, eu acredito que a gente está cumprindo esse papel, fazendo o nosso dever de casa. Nós, os consumidores brasileiros, todos os players que compõem a estrutura do setor elétrico e o Brasil só temos a ganhar. Eu vou na mesma linha. Eu diria, em resumo, respeitar a vontade da população, a vontade do consumidor, você, de fato, dar liberdade de escolha, como é em vários outros produtos, como em vários outros setores e como é assim no mundo. Não há nada que justifique que hoje a gente esteja preso a um único fornecedor
quando ele é obrigado por lei a comprar em nosso nome. Hoje, a gente observa no mundo, toda a União Europeia ela é livre, vários países são livres desde antes dos anos 2000. Por que o seu Manuel em Portugal é livre e a Dona Maria no Brasil não é? O que justifica isso? Né? Então, a gente observa hoje no Brasil que o modelo ele precisa evoluir. As tarifas elas têm subido muito acima da inflação, quando os preços do mercado livre eles têm subido abaixo da inflação. A gente observa o brasileiro, ele quer ter liberdade de escolha. Quando a gente nota as pesquisas de opinião pública que são feitas, ele diz, eu gostaria de poder escolher, e se eu pudesse, eu trocaria o meu fornecedor. Isso 80% da população gostaria de escolher e 70% trocaria. Quando a gente observa os benefícios, a gente se pergunta, por que a gente é diferente? Por que no Brasil só 0,029% das unidades consumidoras são livres? O que justifica essa discrepância? Então a gente entende que é preciso avançar rapidamente e só a partir de um modelo onde justamente a gente respeite a liberdade, a gente respeite, é quase que um processo de cidadania, né? A vontade do consumidor é que a gente vai conseguir avançar para um modelo mais eficiente, um modelo onde o setor elétrico ele vai justamente crescendo com base nas vontades do consumidor, mas claro, respeitando toda a sua cadeia, respeitando os investimentos e oferecendo o que o Brasil merece, que é uma energia barata e mais competitiva. Então é mais ou menos isso. Muito bem, Bernardo. Acho que ficou super claro. Quero agradecer aqui aos dois, com muito carinho, pela participação. Dizer aqui para quem está ouvindo que esse assunto é um assunto super quente, né? As discussões que a gente trouxe são discussões que estão rolando agora, neste momento, e que ainda vão ter mais alguns episódios aí para frente ao longo do ano. A gente está trazendo uma visão de futuro. A gente está trazendo uma ideia aqui que está se concretizando de redução de custo de energia para todo mundo, de melhorar o acesso também a isso, né? E é o futuro, né? A gente está falando aqui de futuro, de desenvolvimento, não só do setor, mas de todo mundo, né? Porque de novo, quem que vive sem energia elétrica hoje em dia? Não tem, né? Nossa vida gira em torno disso. Então, é muito animador esse assunto, é muito otimista, né? Para que realmente a gente chegue aí num nível competitivo, seguro e alinhado aí com o que outros países mais desenvolvidos do que o Brasil nessa frente estão fazendo e que está dando certo e que, de fato, aí trouxe um benefício para todos os consumidores. Então, acho que esse é um ponto que hoje parece ainda um pouco distante, mas vai afetar as nossas vidas muito em breve. Então, gente, se prepare, acompanhe a gente aqui, que a gente vai trazer sempre as coisas mais importantes, né? E também aquilo que a gente pode compartilhar e que a gente consegue compartilhar sobre esse tema e todos os que envolvem esse novo momento que a gente vai viver aqui do setor e da forma como a gente se relaciona com a energia. Então, acredito que depois desse episódio, várias dúvidas vão surgir aí na sua cabeça, mas a gente vai estar aqui para poder te ajudar, assim como o pessoal da Abracel, a CPFL Soluções, e a gente está sempre à disposição para poder trazer aqui informação também importante e novidades, né, do que estão acontecendo no setor. Eu não sei vocês, mas eu estou super ansiosa para essas transformações acontecerem. Eu quero realmente poder fazer parte disso. E para finalizar, de fato, então, eu queria fazer os agradecimentos finais para Bernardo e para Fabiana. Dizer que foi muito bom esse bate-papo com vocês, mas sinto aqui no meu coração que a gente ainda tem bastante história para trazer aqui, coisas para a gente compartilhar, viu? Então, Bernardo, muito obrigada. Se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade.
Obrigado, Márcio. Acho que a gente vai precisar de mais uns 3 ou 4 episódios do Se Liga para tratar desse tema que é tão entusiasmante, que nos anima tanto. Eu fico super empolgado, mas queria, de fato, agradecer a você, a Fabi, a CPFL Soluções, ao nosso conselheiro Ricardo Motoyama, pela oportunidade, por a gente estar aqui falando de um tema tão importante. Esses movimentos são importantes para que a gente consiga trazer um pouco mais de luz a essa discussão transformadora e que vai causar uma revolução no nosso país. E convidar a todos que, por favor, visitem também o nosso site www.abracel.com.br. Lá nós temos vários estudos, nós temos cartilhas e a gente está sempre à disposição. Quem quiser conversar com a gente, a equipe toda da Abracel está disponível para bater um papo e a gente falar um pouco mais sobre o Mercado Livre e a importância de avançarmos com essa pauta no nosso país. Obrigado. Muito obrigada, viu, Bernardo? Fabi, muito obrigada de novo por estar aqui em mais um episódio comigo. Te agradeço aí por toda a generosidade de compartilhar tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento. Má, eu que agradeço. Eu quero voltar aqui no próximo podcast com o Bernardo para a gente dizer para os nossos ouvintes: você já pode migrar para o Mercado Livre. Tomara! Eu também quero. Muito bem. Obrigada. Bom, só tenho a agradecer. Eu também tenho a agradecer. Bom, por hoje é isso. Se você quer saber mais sobre o setor elétrico, não esqueça de seguir aqui os conteúdos que a CPFL Soluções e a Abracel também tem disponível em seus blogs, nos sites, enfim. E procure esse tema, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida muito em breve. Então, acesse nosso site cpflsoluções.com.br e confira todas as informações que a gente tem sobre energia. Eu sou a Márcia Mantovani e muito obrigada por me acompanhar em mais um episódio do Se Liga. Até o próximo! Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.